Quando avistei minha futura nora adentrando a igreja, trajando aquele vestido branco absolutamente impecável, percebi imediatamente que o sorriso de anjo em seu rosto mascarava, na verdade, um coração frio e implacável. O que você está fazendo aqui? Você não foi convidada. Ela berrou para mim, sua voz ressoando como um trovão pelos corredores sagrados da igreja. Sem perder a compostura, sorri de maneira serena enquanto passava os dedos pelas pérolas herdadas da minha família. Minha querida, será mesmo que você acreditou que eu não apareceria? Respondi, mantendo a calma. E mais, não vim só. Trouxe comigo um convidado muito especial, alguém que estava sentindo uma saudade imensa de você. Assim que Camila enxergou quem se encontrava atrás de mim, todas as cores sumiram imediatamente de seu rosto. Contudo, antes de prosseguir relatando essa história, quero pedir que você confira se já está inscrito em nosso canal e deixe nos comentários de que lugar está assistindo a este vídeo. Eu amo descobrir até onde nossas histórias conseguem chegar. Para quem não me conhece, meu nome é Rita, tenho 65 anos e, até poucos meses atrás, meu maior dilema era escolher o vestido mais sofisticado para o casamento do meu único filho, Ricardo. Ah, como eu estava equivocada quanto ao que me aguardava! Tudo deu início na noite em que Ricardo trouxe Camila para jantar conosco pela primeira vez. Aquela noite ficou gravada na minha memória. Ela apareceu em nossa casa como se fosse uma aparição. Cabelos castanhos, longos e ondulados, caindo levemente sobre os ombros, olhos cor de mel, repletos de um brilho inocente e um sorriso que, se pudesse, derreteria geleiras inteiras. Naquele minuto, entendi perfeitamente o motivo do meu filho ter se apaixonado. Ricardo, sempre tão introspectivo desde a morte de seu pai, há 3 anos, agora transbordava alegria simplesmente por estar ao lado dela. Mãe, esta é a Camila, ele apresentou com um orgulho explícito no rosto. Ela trabalha como enfermeira em pediatria. Camila estendeu delicadamente a mão em minha direção. É um prazer imenso finalmente conhecê-la, dona Rita. Ouço tanto falar da senhora por Ricardo. Sua voz tinha um tom melodioso, quase uma música suave aos ouvidos. Havia nela qualquer coisa que me lembrava aquelas atrizes de novela. Apresentava-se perfeita demais, talvez até excessivamente ensaiada. Mas, naquele momento, recusei-me a alimentar esse tipo de desconfiança, julgando estar apenas, como qualquer sogra, sendo cautelosa em excesso. Foi o que pensei comigo mesma. No decurso do jantar, Camila compartilhou relatos de seu trabalho com crianças doentes. Contou como atuava como voluntária em abrigos de animais durante o fim de semana e mencionou seu sonho de um dia constituir uma família grande. Enquanto ouvia cada palavra, observava Ricardo atentamente, pois ele olhava para Camila como se estivesse vendo o nascer do sol pela primeira vez na vida. E eu não podia condená-lo. Aquela mulher parecia demasiado perfeita para ser real. Infelizmente, minha família não aprova nosso relacionamento. Ela revelou já na sobremesa, baixando os olhos enquanto uma única lágrima escorria discreta por sua bochecha. Eles sempre esperaram que eu me casasse com alguém de um status social mais alto. Ricardo, sem titubear, apertou a mão dela sobre a mesa num gesto de apoio. Não precisamos deles, meu bem. Meu coração se compadeceu por Camila. Uma jovem deixada de lado pela própria família apenas por decidir seguir o que sentia no coração. Como mãe, simplesmente não conseguia imaginar abandonar meu próprio filho por algo tão fútil quanto dinheiro. Ali, decidi que seria para ela
a mãe que nunca teve. As semanas que se seguiram foram avassaladoras. Antes mesmo que eu percebesse, Camila exibia um anel de noivado reluzente no dedo e já discutíamos possíveis datas para a cerimônia. Tudo aconteceu rapidamente. Quando você sabe, você simplesmente sabe, Ricardo repetia como se estivesse hipnotizado pelas palavras dela. O maior sonho de Camila era realizar um casamento de conto de fadas. Local sofisticado, vestido grifado, flores caríssimas e importadas. Tocada pela situação da noiva deserdada e querendo apenas ver meu filho genuinamente feliz, ofereci-me para arcar com todos os custos. A senhora faria isso por mim? Camila perguntou, com os olhos marejados de algo que julguei ser gratidão. A senhora é como uma segunda mãe, como a mãe que eu nunca tive. Ela me abraçou e senti o corpo dela tremer de emoção. Naquele instante, abri para ela não só o meu coração, mas também minha conta bancária. Os meses seguintes foram tomados por uma pressa insana em meio aos preparativos. Para proporcionar aquele casamento dos sonhos, precisei resgatar investimentos, consumi a apólice de seguro de vida do meu falecido marido e cheguei a pegar até um empréstimo hipotecando minha própria casa. O local escolhido, a Fazenda Santa Clara, famosa por seus jardins exuberantes e arquitetura colonial, só para reservar a data foram R$ 50.000. O vestido, importado, custou R$ 30.000 e precisou de 3 ajustes extras, pois Camila frisava que precisava estar simplesmente perfeito. As flores, 1.000 rosas brancas, todas internacionais. Cada cheque assinado, Camila retribuía com mais abraços, me chamando de Mezinha e prometendo que um dia me daria netos lindos. Eu, iludida, achava estar vivendo o maior sonho de toda mãe, ou pelo menos era nisso que acreditava. Porém, pequenas coisas começaram a me incomodar. Notava que Camila sempre fazia pagamentos em dinheiro, porque alegava não gostar de cartão de crédito, e percebi também que as histórias sobre sua infância variavam conforme o ouvinte. Uma vez dizia ter crescido numa fazenda do interior. Em outra, afirmava ter sido criada pelos avós na capital. Não acha estranho nunca termos visto uma única fotografia da família dela? Questionei para Ricardo numa noite qualquer. Nem um primo, nem amigos de infância, absolutamente ninguém próximo entre os convidados dela. Mãe, já conversamos sobre isso, respondeu Ricardo, um tanto impaciente. A família dela a rejeitou por completo. É um assunto muito doloroso para ela. Engoli minhas suspeitas, afinal, meu filho parecia mais feliz do que nunca. E se garantir isso a ele custasse 100.000, 1.000, ou mesmo algumas perguntas sem resposta, parecia um preço justo. Mas, à medida que o grande dia se aproximava, a minha inquietação crescia. Nos olhos de Camila, notava um brilho frio e calculista sempre que pensava que ninguém a observava. Ainda assim, quando procurava compartilhar minhas preocupações com Ricardo, ele ficava defensivo, alegando que eu tentava destruir sua alegria. Certa noite, enquanto folheava um antigo álbum de família, deparei-me com uma foto do casamento da minha mãe, usando exatamente as mesmas pérolas que eu planejava emprestar para Camila. Uma joia de família passada de geração a geração há 4 gerações. Permaneci tempo longo olhando aquela imagem, um sentimento de angústia crescendo em meu peito. Aquelas pérolas simbolizavam nosso legado, toda uma história, e algo dentro de mim gritava que talvez eu estivesse prestes a entregar tudo isso a alguém incapaz de valorizar tal significado. Naquela noite, sonhei com meu marido já falecido.
Ele estava no nosso jardim, podando as roseiras, como costumava fazer. Nem tudo que reluz é ouro, Rita, disse ele em meu sonho. Acredite no seu instinto. Despertei com o coração disparado, relembrando nitidamente o aviso celestial de meu companheiro. Talvez fosse tempo de finalmente escutar meu próprio instinto, mesmo que isso pudesse colocar em risco a relação com meu filho. 3 semanas antes do casamento, ocorreu o evento que viria a transformar completamente a nossa história. Tudo aconteceu numa tarde em que precisei ir ao apartamento de Ricardo para deixar os convites impressos para o casamento. Utilizando minha chave reserva, abri a porta com o objetivo de surpreendê-los, entrando sem fazer ruídos. Foi então que escutei a voz de Camila, vinda do quarto. Não era mais aquele tom doce e leve, era algo duro, cruel, impaciente e quase cortante. Já te disse para não ligar para esse número. Ela falava irritada. Não, o casamento continua de pé. Sim, após o casamento terei acesso às contas dele. Fiquei imóvel no corredor, segurando até a respiração para não perder uma palavra. Como assim você quer uma fatia maior? O combinado era 30%. Silêncio do outro lado. Olha, a velha já nos deu mais de 100 mil reais e provavelmente consegue dar mais para o pagamento da entrada da casa depois da cerimônia. A velha. Era de mim que ela estava falando. Esse otário vale pelo menos 500 mil, talvez mais. Meu próprio filho, Ricardo, foi chamado por ela de otário. Não, ele não desconfia de absolutamente nada. Ele está completamente apaixonado. O ambiente ao meu redor pareceu girar. O estômago deu voltas e precisei apoiar-me na parede do corredor para não desabar. De alguma forma, consegui sair dali em silêncio, tendo a caixa dos convites ainda nas mãos, e deixei o apartamento sem fazer barulho. No carro, já 3 quarteirões longe, estacionei e deixei a dor e o desespero tomarem conta de mim. Caí em prantos, lágrimas escorrendo enquanto eu socava o volante, sentindo uma idiota completa. Como não enxerguei antes? As histórias sempre diferentes, os pagamentos sempre em dinheiro, a ausência total de parentes e amigos, o afastamento gradual de Ricardo de quem o conhecia antes, tudo fazia parte de um plano meticulosamente arquitetado. Em meio a tanto sofrimento, algo em mim mudou. Uma firmeza, uma coragem que não sentia desde quando precisei lutar pela vida do meu marido nos dias mais difíceis da doença dele. Sua luta contra o câncer. Se Camila imaginava que conseguiria destruir meu filho e furtar nosso patrimônio, havia escolhido definitivamente a família errada para enfrentar. Naquela noite, enxuguei as lágrimas que caíam sem controle e tomei uma decisão improvável até para mim mesma. Abri o celular e procurei por um detetive particular. O momento havia chegado de desvendar com exatidão quem era a mulher que estava prestes a entrar para a nossa família como minha nora. No amanhecer do dia seguinte, marquei um encontro com Maurício Oliveira, num pequeno café discreto bem no coração da cidade. Era um local tranquilo, com poucas pessoas, aparentemente projetado para conversas confidenciais. Maurício era um ex-policial que, após se aposentar, tinha optado pela carreira de investigador particular. Um sujeito de aparência robusta, cerca de 60 anos, cabelos curtos já assumidamente grisalhos e olhos penetrantes, capazes de decifrar qualquer um. Vestia um blazer sóbrio, algo já gasto, e trazia consigo uma pasta de couro, claramente muito usada e cheia de história. Dona Rita, ele me chamou depois que terminei de explicar tudo o que sabia,
enquanto tomava um gole do café preto forte que havia pedido. O que a senhora está descrevendo parece um típico golpe de romance. Gente assim é profissional, estuda a vítima, aprende tudo o que a pessoa quer ouvir e então se transforma precisamente nessa pessoa. Um calafrio intenso percorreu minha coluna. Ter alguém confirmando aquelas minhas suspeitas as tornava ainda mais palpáveis e assustadoras. Quanto tempo vou ter de esperar por respostas? Questionei, deslizando um cheque expressivo pelo tampo da mesa. Maurício abriu um leve sorriso, sombrio, enquanto guardava rapidamente o cheque em sua pasta. Para alguém descuidado o bastante para usar a voz verdadeira numa ligação telefônica? Não vai demorar. Os dias seguintes foram um verdadeiro suplício de ansiedade. Cada vez em que Camila pisava em minha casa com mais um pedido absurdo. Rita, será que podemos incluir mais uma mesa de convidados? Só mais 5.000 reais. Eu era obrigada a sorrir como se nada tivesse mudado. Cada abraço dela, cada gentileza falsa, cada palavra carinhosa que ela pronunciava soava venenosa, me causava verdadeiro asco. O mais doloroso, contudo, era assistir meu filho completamente cego, sonhando o futuro ao lado de um fantasma. Ele falava sobre a casa que iriam comprar juntos, das crianças que pretendiam criar. Vê-lo tão pleno de esperança e cheio de sonhos, enquanto tudo não passava de uma armadilha cruel, partia meu coração inúmeras vezes. 2 semanas depois, finalmente, Maurício ligou. Rita, melhor se sentar para ouvir isso. O tom era pesado. Eu estava na cozinha preparando chá. Precisei me apoiar no balcão, pois minhas pernas pareciam trêmulas. Camila não existe, informou Maurício após um breve silêncio. A mulher que seu filho acredita ser sua noiva, na realidade, se chama Fernanda Moraes, tem 32 anos. Foi presa 2 vezes nos últimos 5 anos por fraude, embora só tenha sido condenada uma vez. A chaleira que estava no fogo começou a chiar, mas, para mim, o som parecia vir de outro universo, longínquo, irreal. Fiquei paralisada, incapaz de desligar o gás, enquanto Maurício prosseguia. Ela sempre atua com parceiros, geralmente homens, que auxiliam tanto a escolher vítimas como a se fazerem de parentes confiáveis, reforçando as histórias, dizia ele. O homem no telefone, Marcos Cardoso, é o cúmplice que mais aparece. Há cerca de 2 anos, eles chegaram a se envolver, mas Fernanda acabou passando um golpe nele também, sumindo com 30.000 reais. Só então consegui desligar a chaleira, minhas mãos funcionando no automático, enquanto minha mente tentava processar aquele turbilhão de informações. Você descobriu tudo isso como? Murmurei, ainda quase sem voz. Maurício explicou. Reconhecimento facial e investigação tradicional, à moda antiga. Em 8 meses, Fernanda vinha assumindo a identidade de Camila, usando documentos falsificados e simulando uma carreira como enfermeira pediátrica. Costumava fazer algumas horas de trabalho voluntário em uma clínica assistencial, só para dar veracidade ao papel caso alguém checasse sua história. Afundei na cadeira da cozinha e fiquei ali, imóvel, tentando assimilar a dimensão do desastre. O mais chocante, segundo Maurício, é que Fernanda havia repetido esse golpe pelo menos 3 outras vezes, nos casos que ele conseguiu levantar. Ela procurava homens solteiros bem-sucedidos, especialmente os que tinham perdido alguém recentemente. Pai, esposa, enfim, pessoas emocionalmente fragilizadas, como o meu Ricardo, que ainda sofria pelo falecimento do próprio pai. Fernanda envolvia a vítima,
Armava casamentos luxuosos pagos pela família, ganhava acesso a contas bancárias e, meses depois, simplesmente desaparecia com tudo. Fechei os olhos ao pensar o que teria acontecido se não tivesse escutado por acaso aquela ligação. Minha imaginação me mostrou meu filho arruinado emocional e financeiramente, nossa casa perdida, todo o esforço de uma vida sumido. Maurício, pronunciei, sentindo-me levemente mais firme do que realmente estava. Preciso que você encontre esse Marcos Cardoso. Do outro lado, silêncio. Então, ele perguntou: Rita, o que exatamente a senhora está planejando? Imagino que um homem que persegue Fernanda há 2 anos não se incomodaria em aparecer no casamento dela, respondi. Ouvi o riso respeitoso, quase admirado de Maurício. Você quer levar ele à cerimônia? Deixei claro. Queria dar a Camila, ou melhor, Fernanda, tudo que ela realmente merecia. Ele respondeu rápido, com eficiência. Já localizei. Marcos está em São Paulo, trabalhando atualmente na construção civil. Em 1 hora, posso lhe passar os dados de contato. Após desligar, permaneci sentada por muito tempo, o chá esquecendo-se de esfriar na xícara. Uma parte de mim queria correr imediatamente até Ricardo e contar tudo, mas eu conhecia meu filho. Teimoso, igual ao pai, presa fácil para Fernanda, que vinha manipulando-o há meses, o convencendo de que toda crítica era apenas ciúme ou desejo de controlar sua vida. Era preciso algo definitivo, algo público, chocante, sem espaço para essa negação ou qualquer manipulação. O casamento aconteceria dali a 10 dias, e eu garantiria que ninguém esqueceria essa data. Claro, não da maneira como Fernanda esperava. Peguei o colar de pérolas que fora da minha avó, o mesmo que ofereci para Camila usar na cerimônia. Era uma joia de família, transmitida por 4 gerações. Recordei-me agora do brilho no olhar dela ao ver o colar. Um brilho que, percebia, enfim, refletia cálculo, não emoção. Como se ela avaliasse quanto aquele objeto renderia na venda. Você não faz ideia com quem está lidando, murmurei em direção ao colar, falando como se Fernanda pudesse escutar. Um gelo sereno tomou conta de mim quando, naquela tarde, mãos trêmulas, disquei o número que Maurício tinha me dado. 3 toques e uma voz masculina, áspera, cautelosa do outro lado. Marcos Cardoso. Respirei fundo antes de falar. Senhor Cardoso, aqui quem fala é Rita Santos. Acho que você conheceu a noiva do meu filho. Embora para você ela era Fernanda. Para nós é Camila. O silêncio do outro lado foi tão profundo que por um instante achei que a ligação tivesse caído. No fundo, ouvia barulhos de obra, martelos, vozes distantes dando comandos. Então ele reagiu, instável e tenso. Onde ela está? Daqui a 10 dias, vai se casar com meu filho, respondi, mantendo o tom firme e profissional. Ela já nos roubou mais de 100 mil reais, talvez 200. Está só começando. Acho que no momento podemos ser úteis um ao outro. Seguiu-se mais uma longa pausa. Era palpável sua desconfiança através do telefone. Senhora, não sei que tipo de jogo a senhora quer jogar. Começou ele desconfiado. Não é jogo algum, senhor Cardoso, garanti. Eu ouvi sua conversa ao telefone com ela. Ela disse que meu filho, o otário, vale pelo menos R$500 mil. O plano é acessar as contas dele após o casamento e então desaparecer em poucos meses. Ouvi claramente sua respiração pesada pelo fone. Você ouviu? Ela falando comigo? Era eu mesmo. Tínhamos um trato, até a hora que ela me enganou. Falou, finalmente, com voz dura. Então a senhora já imagina a minha posição, dona Rita. Continuou,
mais devagar. O que exatamente está propondo? Descrevi todo o plano sem omitir detalhes. Marcos deveria aparecer no casamento, no instante decisivo, e desmascarar Fernanda diante de todos. Convidados, família e principalmente meu filho. Seria uma desonra completa e pública, impossível de ser negada ou ignorada. Quer que eu arruíne o casamento? Havia uma admiração divertida em sua voz. Quero que o Senhor revele quem ela é diante de todos os que foram enganados, especialmente na frente de meu filho, que merece conhecer a verdade antes que sua vida seja destruída. Marcos permaneceu calado por vários minutos. Ao voltar a falar, sua voz estava mudada, endurecida. Ela desapareceu com 30.000 reais e evaporou-se sem deixar rastros em plena madrugada. Restou-me arcar sozinho com a dívida do hotel e o aluguel do carro. Passei os últimos 2 anos tentando encontrá-la. Pois bem, essa é sua oportunidade. Mas e para a senhora, qual a vantagem? Quero dizer, além de resgatar seu filho. Sorri, sabendo que ele não poderia ver minha expressão. Justiça, senhor Cardoso. Apenas justiça, da maneira mais límpida e direta. Continuamos nossa conversa por mais 20 minutos, revisando cada mínimo detalhe do plano. Marcos deveria dirigir até nossa cidade na manhã do casamento, aguardar meu contato e então agir. Nosso plano era notável em sua simplicidade. Nada de encenações sofisticadas, só a pura verdade, crua e direta, apresentada no instante preciso para provocar o maior impacto possível. Após desligar, percebi um alívio que não sentia fazia semanas. Aquela frieza passiva havia se dissipado, substituída por uma sensação infinitamente mais plena. Propósito. Os próximos dias transcorreram em meio a uma névoa de preparativos. Cancelei meu horário marcado no salão de beleza e desisti da última prova do vestido, pois se eu fosse encenar algo digno de um filme, não combinaria em nada chegar penteada e trajada de novo. Faltando 3 dias para o casamento, dei início à segunda fase do meu plano. Passei a manhã telefonando para todos os fornecedores envolvidos, da coordenadora de eventos da Fazenda Santa Clara à Floricultura, passando pelo buffet, fotógrafo, DJ. Senhora Costa, Rita, mãe do noivo do casamento de sábado, anunciei, usando uma voz carregada daquele entusiasmo genuíno que só uma mãe radiante sente. Ah, dona Rita, alegria falar com a senhora. Imagino que esteja ansiosa para o grande dia. Se ela soubesse. Mas, de fato, contacte-a porque ocorreu uma alteração no pagamento. A família da noiva resolveu bancar o saldo final. Fiz uma pausa, recheando a voz de satisfação. Não é maravilhoso quando as famílias se unem assim? É encantador, dona Rita. Então, devo receber deles diretamente? Sim, exatamente. Eles assumirão agora totalmente. Na verdade, peço que somente processe novos pagamentos vindos de minha parte após receber autorização deles. E passei a ela o número falso que Maurício já havia verificado como sendo o telefone que Fernanda utilizava para contato com os fornecedores. Mencionei que a família da noiva era bastante zelosa com a própria contabilidade. Repeti essas instruções com precisão para cada fornecedor. Ninguém questionou. Afinal, eu era a prestigiada Dona Rita, que já havia cumprido com todos os adiantamentos de forma exemplar. Quando o dia do casamento chegasse e os pagamentos finais fossem cobrados, todos eles ligariam para um número fantasma, sem jamais obter resposta. Minha verdadeira obra-prima, entretanto, foi a ligação feita para Ricardo na noite seguinte.
sentia cada vez mais sua distância nas últimas semanas. Fernanda, sem dúvida, envolvendo-o com suas intrigas e incertezas sobre mim. Mãe, ele atendeu, voz pesada de cansaço. Realmente não posso falar agora. Camila está chateada porque você não apareceu no jantar de ensaio. Jantar para o qual não fui convidada, pensei com amargura. Ricardo, querido, compreendo perfeitamente o lado da Camila, disse, deixando minha fala transbordar compreensão materna. Na verdade, venho refletindo, e creio que talvez eu tenha sido um pouco controladora quanto aos preparativos. Silêncio do outro lado da linha. Sério? Ele murmurou. Sim, este é o dia da Camila. Se minha presença traz algum estresse, então é evidente que preciso respeitar isso. Fiz uma pausa dramática antes de prosseguir. Eu te amo muito para permitir que minha atitude prejudique sua felicidade. Mãe! A voz dele fraquejou. A senhora tem certeza? Camila pode mudar de ideia se conversar diretamente com ela. Oh, meu filho, realmente não vejo necessidade. Você sabe o que estou pensando? Vou viajar um pouco este fim de semana. Talvez vá à praia, deixar que vocês curtam o dia de vocês com liberdade total, sem qualquer tensão familiar. O alívio sentido em sua voz dilacerava meu peito. Isso é muito gentil, mãe. Só desejo que você seja feliz, querido. É só isso que sempre quis. Assim que desliguei, fiquei imóvel, encarando o celular sobre a mesa, lágrimas silenciosas rolando pelo meu rosto. Eu sabia que a conversa era necessária, mas não imaginei o quanto me machucaria. Perceber que Ricardo realmente pensava que eu era a fonte dos problemas, que minhas preocupações eram fruto de egoísmo ou ciúmes, jamais de uma intuição protetora de mãe. Na noite de sexta-feira, véspera do casamento, recebi uma ligação de Fernanda em pessoa. Hesitei antes de atender, mas a curiosidade foi mais forte. Dona Rita, Camila falando. A voz dela era doce feito mel, pontuada apenas por um traço sutil de humildade ensaiada. Só liguei para agradecer sua compreensão quanto à amanhã. Não há de quê, querida. Entendo perfeitamente, respondi, ajustando meu tom para acompanhar exatamente o dela. Noiva tem que se sentir plena no grande dia. Tão delicada de sua parte. Ricardo comentou que a senhora vai para a praia no fim de semana, fazendo-se de atenciosa. Sim, esse é o plano. Um breve sumiço da mãe do noivo para garantir a paz enquanto vocês iniciam a lua de mel. Espero que a senhora aproveite muito. E, Dona Rita, talvez depois que as coisas acalmarem, possamos almoçar juntas. Gostaria que fôssemos amigas. A ousadia de Fernanda era notável. Precisei afastar o telefone da boca por um instante, controlar minha respiração. Parece mesmo ótimo, Camila. Tenho certeza de que vamos ter muito para conversar. Depois de desligar, servi uma generosa taça de vinho tinto e, olhando para meu reflexo na janela da cozinha, brindei em voz alta. Aos amigos da família. E ergui o cálice, que recebam exatamente o que merecem. O amanhecer do casamento surgiu cinzento e chuvoso, o tipo de tempo que fotógrafos chamam de romântico e noivas de catastrófico. Um presságio absolutamente apropriado para o que estava prestes a acontecer. Acordei às 5 horas, incapaz de dormir de tanta ansiedade. Tomei um banho demorado, sentindo a água quente aliviar meus ombros tensos. Passei maquiagem com capricho, suficiente apenas para estar apresentável. Vesti um discreto vestido preto, elegante e sóbrio, e não poderia esquecer,
Prendia ao pescoço o colar de pérolas herdado, relíquia passada por 4 gerações de minha família, o mesmo que Fernanda, interpretando Camila, tanto cobiçava com seu olhar ganancioso. Às 9 horas, Marcos Cardoso telefonou de um posto de combustíveis a 20 minutos da cidade. — Estou aqui, dona Rita. A senhora está certa disso? Observei meu reflexo pela última vez no espelho do corredor. Nunca estive tão segura em toda a minha vida. — E se seu filho não te perdoar? Questionou, tocando na dúvida que eu já vinha evitando há dias. Então, terei livrado ele de uma mulher que o destruiria por inteiro, financeiramente e emocionalmente. Às vezes, amar é ser o algoz na história de alguém até que a verdade apareça para ela. Nossa, a senhora é mais forte do que aparenta. Quase sorri. Senhor Cardoso, criei um filho sozinha, enterrei um marido e sobrevivi a 65 anos neste país. Sou muito mais forte do que pareço. A cerimônia estava marcada para 2 da tarde e a recepção viria logo depois, no salão principal da propriedade. Tudo havia sido cronometrado à perfeição. Marcos deveria chegar ao local às 13h30, aguardar no carro até meu sinal e eu seguiria para a entrada do jardim, caminho já familiar de tantas visitas, escolhendo um ponto de onde pudesse observar tudo acontecer. Às 11 horas, meu telefone não parou de tocar. Primeiro a florista, depois o buffet e logo a coordenadora do espaço. Todas aflitas, tentando desesperadamente falar com algum membro da família da noiva sobre pagamentos urgentes. Ignorei todas, deixando seguir para a caixa postal, sorrindo satisfeita. Ao meio-dia, era Ricardo quem ligava. Respirei fundo antes de atender. Mãe, tem algo estranho acontecendo. Todos os fornecedores estão acionando a Camila sobre pagamentos e ela garante que nunca orientou ninguém que a família dela cuidaria de nada. A senhora tem ideia do que pode estar acontecendo? Meu Deus, que confuso! O que a Camila falou? Perguntei, fingindo desconhecimento. Ela está bem? Chateada. Você acredita que alguém realmente está tentando sabotar a cerimônia? Houve um breve silêncio. Mãe, a senhora não está querendo dizer... A senhora jamais faria isso. Ricardo, você está insinuando que sua própria mãe sabotaria o seu casamento? Em minha voz, coloquei a dose exata de mágoa, após tudo que fiz para garantir que esse dia fosse perfeito para ele. Não, me desculpa. É só que a Camila está tão nervosa e, às vezes, quando as pessoas ficam estressadas, acabam buscando culpados onde não existem. Concluí, tentando suavizar o clima. Não se preocupe, meu filho. Tenho certeza de que isso foi apenas um erro de um fornecedor. Essas situações acontecem. O mais importante é que hoje você vai se unir à mulher que ama. Mal podia prever quão verdadeira essa frase estava prestes a se tornar. Pouco antes das 13 horas, peguei minha bolsa, as chaves do carro e o celular, preparando-me para sair. Lancei um último olhar à foto de infância de Ricardo na parede. Ele pequeno, sorrindo, ainda sem os dentes da frente, seguro de que sua mãe seria capaz de enfrentar qualquer adversidade por ele. Eu estava mesmo prestes a enfrentar um dos maiores desafios por ele, embora ele ainda sequer suspeitasse. A viagem até a fazenda Santa Clara, atravessando o centro movimentado da cidade, levou cerca de 20 minutos. As árvores centenárias ao longo do caminho estavam pesadas devido à chuva da manhã. Deixavam gotas caírem como se chorassem pelo que estava prestes a se desenrolar. Estacionei o carro a 2 quarteirões e segui caminhando até a entrada de serviço da propriedade,
próxima à movimentada cozinha do buffet. Assim que entrei, visualizei o caos típico de um evento à beira do descontrole. Fornecedores cobrando pagamentos de última hora, a coordenadora do evento quase colada ao telefone, indo de um lado a outro, garçons apressados ultimando os detalhes das mesas. Ninguém deu atenção para mais uma mulher em vestido preto, entrando pelos fundos discretamente. Fui avançando pelos corredores até chegar à capela. Logo percebi que a decoração arrancava suspiros. 1000 rosas brancas formavam arcos elegantes ao longo de todo o corredor central. Candelabros de prata espalhavam uma luz suave pelo ambiente e fitas de seda desciam do teto em belas cascatas. Tudo pago com meu dinheiro, dedicado apenas para o que agora parecia um enorme teatro. Os convidados começavam a chegar, ocupando os bancos com trajes refinados, vozes baixas e animadas. Identifiquei velhos amigos de Ricardo, colegas do trabalho, alguns parentes de ramos distantes da família, todos alheios, todos prestes a assistir ao escândalo do século. Encontrei refúgio atrás de uma coluna ornamentada no fundo da capela. Dali, podia acompanhar tudo sem ser facilmente notada. Verifiquei meu celular. Marco já havia me confirmado que estava parado a 1 quadra dali, aguardando o momento de agir. Às 14h10, a orquestra iniciou a apresentação. Pelos fundos, Ricardo entrou e foi até o altar, impecável em seu terno escuro, o rosto irradiando pura felicidade. Meu coração se apertou. Logo, aquele sorriso daria lugar a uma expressão dilacerada pela dor da traição. Entretanto, essa angústia seria passageira diante da ruína que Fernanda provocaria se levasse seu plano adiante. Quando o relógio marcou 14h15, as portas da capela se abriram solenes. Soou a marcha nupcial e todos os convidados se levantaram e se voltaram para a sopra-noiva. Fernanda, assumindo o papel de Camila pela última vez, iniciou sua lenta caminhada com o vestido caríssimo de 30.000 azerzes, salto de 1000 azerzes, buquê de rosas brancas nas mãos e as pérolas de minha mãe cintilando em seu pescoço. Seu sorriso era de um brilho intenso, os olhos marejados parecendo de emoção. Mas eu sabia que cada detalhe dele estava calculado. Foi então que, discretamente, disparei uma mensagem no celular para Marcos Cardoso. Os instantes seguintes transcorreram como se o tempo desacelerasse. As portas se abriram de novo, num estrondo que reverberou pelo recinto. Todas as cabeças se viraram. Marcos Cardoso adentrou o espaço como um anjo justiceiro, vestindo um terno amarrotado, expressão cerrada de determinação, olhos voltados para Fernanda. O buquê de rosas brancas escorregou das mãos de Fernanda, tombando no mármore com um baque surdo que ressoou na capela paralisada. Fernanda Moraes! Marcos bradou com a voz preenchendo o ambiente. Achou mesmo que poderia se esconder para sempre? O alvoroço tomou conta dos convidados. Ricardo, atônito, deu um passo à frente, tentando proteger a noiva, com confusão estampada no rosto. — Senhor, creio que o senhor está cometendo um engano. Esta é Camila. Marcos riu brevemente, um riso árido, desprovido de qualquer alegria. — Camila? Esse é o nome dela agora? Ele enfiou a mão no paletó e retirou uma pasta. O verdadeiro nome dela é Fernanda, e ela é uma vigarista experiente. Eu sei muito bem. Já fui sócio dela até que me lesou em 30.000 reais. Isso não é verdade. A voz da minha nora, estridente, tomada pelo desespero. Ricardo, não conheço esse homem. Deve estar louco. Mas já era possível perceber as fissuras surgindo em sua personagem. As mãos dela tremiam,
o tom suave da voz agora se tornando cortante. A máscara, enfim, se deteriorava. Marcos abriu a pasta, exibiu fotos para todo o salão. Aqui está Fernanda em um hotel chiquérrimo no Rio, enganando turistas idosos. Aqui em Belo Horizonte, fingindo ser uma paciente com câncer para roubar doações da igreja. E esta é minha preferida. Fernanda deixando nosso quarto de hotel em Salvador com minha carteira, meu relógio e o anel de noivado, que fui ingênuo o suficiente para lhe dar. O rosto de Ricardo perdia a cor, ficava quase da mesma tonalidade das velas ao redor. Camila, do que ele está falando? Mas a voz dela vacilou. Ricardo, ele está mentindo. Você me conhece, vamos nos casar. Eu te amo. Amor? Marcos rebateu em voz alta. Minha senhora, você não conheceria o amor nem se ele lhe mordesse. Ele ergueu o celular. Quer ouvir como ela se referia a você? Tenho gravações de nossas conversas. O otário filho da mamãe. O choque e a confusão cresceram entre os presentes. As conversas num zumbido quase ensurdecedor. Eu, de trás da minha coluna, assistia ao universo do meu filho desabar em frente a todos. Mesmo assim, senti uma dor lancinante por ele. Mas minha nora, ou melhor, Fernanda, estava longe de aceitar derrota. A habilidade dela em manipulação era tamanha que sabia que não entregaria os pontos facilmente. Mesmo que algo disso fosse verdade, ela argumentou, esforçando-se para retomar o tom doce. As pessoas mudam. Eu mudei. Ricardo, você acredita em segundas chances, não acredita? Seu apelo era sagaz, explorando a bondade natural de Ricardo e colocando diante dele o dilema de crer na capacidade humana de mudança, ou admitir que quem amava não passava de uma farsa. Só que, para a infelicidade de Fernanda, eu havia dado a Marcos outro trunfo. Segundas chances? Marcos lançou-lhe um sorriso frio. Fale para ele sobre o novo otário, Fernanda. Para quem está aplicando agora? Nesse momento, vi o exato instante em que a dúvida tomou conta dos olhos de Ricardo ao se virar para acessar a noiva. Do que ele está falando, Camila? A resposta saiu apressada, claramente defensiva. Não sei, Ricardo. Não faço ideia. Marcos, então, consultou o celular. Vou refrescar sua memória. 3 semanas atrás, você me ligou pedindo dicas sobre uma velha solitária que já te deu 100.000 ahares. O silêncio absoluto caiu como uma tempestade sobre a capela, todos aguardando a resposta de Fernanda. Observei o rosto do meu filho se transformar enquanto, pouco a pouco, a compreensão invadia sua expressão. Precisei me segurar a coluna para não me denunciar. Isso... A voz de Fernanda trêmula, quase inaudível. Tentou novamente. Foi tirado de contexto? Contexto? Ricardo murmurou, quase sussurrando. Você chamou minha mãe de velha solitária? Ricardo, não. Eu não quis dizer isso. O controle lhe escapava, sua fala tornava-se cada vez mais desesperada. Esse homem está tentando. Tentando o quê? Dizer a verdade? O tom de Ricardo se alterou. A raiva substituía a dúvida. Minha mãe nos deu tudo. Esvaziou as economias para nosso casamento. Fez empréstimo só para você ter esse dia dos sonhos. Nesse ponto, os convidados mantinham um silêncio sepulcral, atentos a cada palavra desse teatro doloroso que se desenrolava diante deles. Desenrolava à sua frente. Observei diversas pessoas sacando seus celulares para registrar tudo, inclusive o melhor amigo de Ricardo, que parecia estar transmitindo aquele caos ao vivo para quem quisesse assistir. No entanto, Marcos não tinha chegado ao fim de sua intervenção. Era um homem carregando 2 anos inteiros de ressentimento,
agora finalmente diante de uma audiência hipnotizada. Querem ouvir a cereja do bolo? Ele questionou com ironia, encarando Ricardo, mas também os convidados estupefatos. Ele revelou. Fernanda pretendia drenar todas as contas bancárias do casal e desaparecer em cerca de 6 meses. Esse era o método dela. Tempo suficiente para garantir direito sobre os bens do casamento, mas curto o bastante para não criar vínculos difíceis de romper. Chega disso, Fernanda! Implorei, enquanto as lágrimas desciam sem resistência pelo rosto dela, arruinando completamente a maquiagem que antes parecia impecável. No entanto, eu mesma não sabia dizer se aquelas lágrimas eram sinceras ou apenas mais uma de suas encenações. Ricardo recuou, lançando-lhe um olhar de repulsa e traição. — É verdade? Alguma parte disso tudo? Perguntou com a voz sufocada pela decepção. Fernanda, parecendo um animal cercado, lançou olhares angustiados ao redor, procurando uma possível rota de fuga. Mas as portas da capela estavam bloqueadas por convidados, ansiosos para acompanhar cada detalhe, e o altar já não oferecia refúgio algum. Finalmente, seu olhar percorreu a multidão até cruzar com o meu, do outro lado daquele salão apinhado. Nossos olhares se encontraram e aquele instante pareceu se prolongar indefinidamente. Vi a compreensão surgir no rosto dela, logo dominada por um ódio intenso e ardente. Ela imediatamente percebeu quem arquitetara tudo aquilo. — Você! Fernanda murmurou, apontando diretamente para mim. — Foi obra sua. Num instante, todos os presentes viraram as cabeças na direção que ela indicava. E, de repente, vi-me exposta, destaque sem querer diante de todos, embora tudo o que queria era permanecer despercebida até o fim. Nos olhos arregalados de Ricardo lia-se um misto de choque e descrença. — Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Não tinha dito que ia para uma praia? Saí de trás da coluna, ajeitando as pérolas no pescoço com a máxima dignidade que consegui reunir. — Eu menti, querido, respondi. Algo que aprendi com os maiores especialistas. — A senhora planejou tudo isso? Quis saber Ricardo, em tom hesitante entre o horror e a admiração. — Eu revelei, Ricardo. Há uma grande diferença, corrigi. Nesse momento, Fernanda recuperou a postura e, junto, sua habilidade de manipular. — Ela está com ciúmes, Ricardo! Gritou, voltando-se a todos. Sua mãe não suportou ser preterida. Ela contratou esse homem para destruir nosso casamento porque quer te controlar para sempre. Era uma jogada desesperada e habilidosa, usando todos os estereótipos negativos de sogra a seu favor. Percebi, por um breve momento, a dúvida pairar nos olhos de Ricardo. Os 32 anos de manipulação refinada de Fernanda contra 65 anos do meu amor e sacrifício. Em quem ele confiaria? Foi quando Marcos decidiu jogar sua última carta. — Dona Rita não me contratou, moça. Eu me ofereci. Ele ergueu novamente o celular. — Quer ouvir a gravação daquela conversa nossa, 3 semanas atrás? Aquela em que você ri de como é simples manipular mulheres idosas e solitárias e os filhos devotados delas? Ele pressionou o play. O áudio não era perfeito, mas a voz de Fernanda saiu límpida. A velha está tão desesperada por netos, acredita em qualquer bobagem. E o filho? Um filhinho da mamãe completo. Basta eu me fazer de coitada, inventar um passado trágico que ele me escreve mais um cheque. O rosto de Ricardo, ante aquilo, esmoreceu. Primeiro ficou pálido, depois ruborizou, terminando em um cinza adoentado que quase me fez correr ao seu encontro. Mas percebi. Não se tratava mais de protegê-lo.
Era preciso deixá-lo encarar a realidade. Quer ouvir o melhor trecho? A voz de Fernanda seguiu a partir do telefone. Ela me deu o colar de pérolas da avó. Disse que era uma joia de família. Provavelmente vou vender logo depois da lua de mel. Ricardo instintivamente voltou o olhar para o pescoço de Fernanda, onde as pérolas herdadas da minha avó reluziam, testemunhas silenciosas daquela humilhação. Eram joias que haviam atravessado 4 gerações, passadas de mãe para filha como símbolo de continuidade e carinho. Na defensiva, Fernanda levou as mãos ao colar, tentando escondê-lo, como se pudesse mascarar as provas. Ricardo, por favor, eu posso explicar, ela balbuciou. Explicar o quê? Respondeu ele de modo glacial. Agora você vai me explicar como saqueava minha mãe pelas costas, gastando o dinheiro dela? Explicar por que me chamava de filhinho da mamãe enquanto fingia me amar? Ou vai justificar como planejou nos roubar e desaparecer? Diante disso, Fernanda perdeu de vez qualquer resquício de resistência. Os ombros caíram e, pela primeira vez, ela pareceu ter a idade real que sempre tentara ocultar, deixando para trás a máscara da menina inocente. No início era só um trabalho, confessou baixinho. Mais um trouxa. Mas então, eu não sei. Achei que talvez pudesse transformar isso em verdade, mesmo mentindo desde o começo. A voz de Ricardo, abalada, vacilou. Seu nome, seu emprego, sua família, cada parte da sua história. O que afinal era real? Fernanda olhou em volta mais uma vez, os olhos vagando pelos inúmeros rostos que a fitavam, misturando choque, desprezo e até certo fascínio mórbido. Lá estavam os arranjos florais exuberantes, o fotógrafo ainda disparando flashes, o cinegrafista gravando até o último segundo de sua humilhação pública. Preciso ir embora, ela murmurou, quase inaudível. Sim, limitou-se Ricardo. Você precisa. Mas Fernanda não se contentou em simplesmente partir derrotada. Enquanto ajustava o vestido para atravessar o corredor, voltou-se para mim e cravou um olhar de ódio absoluto. Acha que venceu, não é? Meus parabéns, dona Rita. Conseguiu recuperar o filho precioso. Só que sabe, ele nunca mais vai confiar em outra mulher. Você o destruiu para o amor, só para continuar sendo o centro do mundo dele. Senti o golpe das palavras, uma dúvida breve me atravessando quanto a até onde minha sede por justiça podia contrariar o altruísmo e beirar o egoísmo sombrio. No entanto, Ricardo me surpreendeu. Não, respondeu categoricamente. Ela não me arruinou. Você fez isso. Quer saber a diferença? Minha mãe tentava me proteger. Você queria me esmagar. Fernanda, furiosa, crispou o rosto e ameaçou. Vocês vão se arrepender. Ambos. Eu tenho contatos importantes. E isso ainda não terminou. Marcos então avançou, exibindo um sorriso leve. Na verdade, terminou sim. Enquanto você representava, conversei com amigos da polícia. Eles estão muito interessados no seu histórico de fraudes e documentos falsos. O rosto de Fernanda empalideceu. Você não teria coragem. Já tive, querida. Eles devem chegar a qualquer instante para te buscar. Ele consultou o relógio. Surpreso estou por não terem chegado ainda. Como se atendendo ao chamado, 2 policiais surgiram na entrada da capela. Caminhavam com a segurança de quem tem autoridade, e naquele instante toda a esperança de Fernanda por uma saída digna virou pó. Fernanda Moraes, anunciou o policial mais alto, mostrando o distintivo. Você está sendo investigada pelos crimes de fraude, falsidade ideológica e estelionato.
O que se seguiu foi uma cena inimaginável naquele casamento. Policiais lendo os direitos a uma noiva em meio a decorações de rosas brancas. Convidados ansiosos filmando tudo, outros já disparando mensagens com a notícia. E Fernanda, com um vestido de 30 mil reais, saindo escoltada. Ela não aceitou calada. Conforme era levada pelo corredor central, virava-se repetidas vezes para nos gritar impropérios. Isto é assédio! Não fiz nada de errado! Vocês vão ouvir dos meus advogados! Suas lamentações, porém, não encontraram eco. Metade da capela gravava sua condução. A outra metade já notificava amigos e familiares sobre o escândalo. Depois que os policiais retiraram Fernanda, um silêncio gélido recaiu sobre o local. 300 convidados permaneciam sentados em seus bancos, atordoados, hesitando entre sair ou ficar, procurar consolo ou oferecer parabéns. O padre pairava confuso junto ao altar, inteiramente perdido. Ricardo, parado, ainda vestindo seu terno, olhava fixamente para as portas por onde sua noiva acabara de desaparecer. Acabaram de escoltar Fernanda para fora. Meu impulso foi correr até Ricardo, mas uma intuição me conteve. Aquele instante era dele. Ele precisava desse espaço para digerir tudo, para lamentar, para tentar vislumbrar o que o esperava a partir dali. Após um tempo que pareceu se alongar na eternidade, ele se virou para a assembleia. Bem, começou, sua voz reboando nas paredes da capela tomada pelo silêncio. Isso é estranho. Uma onda de risos desconfortáveis percorreu os presentes, tentando quebrar a tensão. Quero agradecer a todos que vieram hoje. Imagino que não fosse assim que vocês pretendiam passar o sábado à tarde. Ele parou por um instante, ranço de constrangimento, passando os dedos pelos cabelos, procurando as palavras. O casamento, como podem ver, está cancelado, mas a recepção já foi toda paga. Então, quem quiser ficar para jantar e aproveitar o bar aberto, serão mais que bem-vindos. Deus sabe o quanto eu estou precisando de uma bebida. Dessa vez, o riso surgiu mais espontâneo, quase aliviado. Aos poucos, a multidão começou a se mover. Pessoas se levantando dos bancos, se espreguiçando, formando pequenos grupos e retomando conversas baixas enquanto a poeira do choque ia baixando e a realidade começava a assentar nos ânimos. Nesse momento, Ricardo finalmente voltou o olhar para mim. Nossos olhos se cruzaram nas ondas do caos e li no rosto dele uma mistura de gratidão, embaraço e talvez um lampejo de admiração. Ele atravessou o corredor em minha direção. As pessoas abriram caminho diante dele, como as águas do Mar Vermelho diante de Moisés. Quando me alcançou, parou, permaneceu diante de mim alguns segundos, examinando minhas feições. Mãe, disse por fim, com voz baixa, a gente precisa conversar. Assenti, séria. Sim, precisamos. Mas antes de qualquer palavra, estendi a mão e cuidadosamente retirei o colar de pérolas da minha avó do pescoço de Fernanda antes que a levassem. Essas pérolas pertencem à nossa família. Apertei as bolas reluzentes entre meus dedos trêmulos, sentindo o peso reconfortante da herança. Na verdade, elas pertencem à mulher com quem você realmente vai casar um dia, quando encontrar alguém que seja digna delas. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Desculpa, mãe, por não ter acreditado na senhora, por ter escolhido ela em vez de você, por ter sido um idiota. Toquei seu rosto, cheia de ternura. Você nunca foi idiota, meu filho. Você estava apaixonado, ou ao menos apaixonado por quem pensou que ela fosse. Ajustei a gravata dele como fazia desde que era pequeno. O amor deixa todos nós frágeis, meu bem. O
que importa é que você está a salvo. Ele respirou fundo antes de perguntar. Há quanto tempo a senhora sabia? Olhei nos olhos dele. Comecei a desconfiar há cerca de 1 mês e obtive provas irrefutáveis há 2 semanas. Não desviei o olhar. Contratei um detetive particular. O Marcos se ofereceu para cuidar da parte da vingança, depois que liguei e disse onde podia encontrá-la. Sorri de leve. Aparentemente, não há fúria igual à de um parceiro enganado. Ricardo deu uma risada, apesar do clima. A senhora tem estado ocupada, hein? Concordei com a cabeça, com um toque de humor. Tive semanas muito instrutivas. Segurei o braço dele. Agora, que tal irmos enfrentar as perguntas da sua não recepção? O pessoal vai querer saber de detalhes. A recepção, que na verdade já não era mais recepção, acabou se transformando na festa mais sincera de que já participei. Sem a formalidade de um casamento a ser celebrado, as formalidades se dissiparam com surpreendente rapidez. O bar foi aberto antes do previsto. A banda abandonou os clássicos nupciais para tocar músicas animadas, e as conversas fluíam com uma sinceridade que só surge após uma experiência traumática coletiva. Ricardo se comportou com uma elegância e leveza que eu não poderia antecipar. Ele andou pelo salão, agradecendo a presença de todos, pedindo desculpas pelo tumulto causado, aceitando os pêsames com dignidade e até bom humor. Observei-o à distância em meio aos convidados, tomada de um orgulho que nada tinha a ver com trabalho ou escolhas amorosas. Ali estava meu filho, demonstrando caráter verdadeiro sob pressão. Enquanto eu me perguntava se era certo ou não comer um pedaço do bolo de casamento, considerando que efetivamente casamento não houvera, Marcos se aproximou da mesa de doces. — Dona Rita! Disse, estendendo-me a mão. Queria agradecer por ter me dado a chance de encarar Fernanda depois de tantos anos. Retribuí o aperto. Quem agradece sou eu, Marcos. Nunca teria conseguido desmascará-la sem você. Ele sorriu, admirado. O que a senhora fez exigiu muita coragem. Não vejo muitas mães capazes de ir tão longe. Balancei a cabeça. Qualquer mãe faria o mesmo para proteger o filho. Ele riu de leve. Engano seu, dona Rita. A maioria só tentaria convencer o filho a desistir e falharia. A senhora estava jogando xadrez enquanto o resto de nós só jogava damas. Logo depois que se despediu, me dei conta de que era a primeira vez no dia em que eu estava a sós com meus próprios pensamentos. A adrenalina começava a se dissolver, cedendo lugar ao cansaço e a uma ponta de tristeza. Eu havia poupado Ricardo de um casamento desastroso, de uma possível ruína financeira, mas também tinha atingido a fé dele no amor, ao menos por um tempo. Reafirmei a mim mesma que fiz o que era certo. Ricardo reapareceu com 2 taças de champanhe. A senhora parece um pouco pensativa. Aceitei o copo, grata. Só fico aqui imaginando se não haveria uma forma mais suave de resolver tudo isso. Ele respondeu. Quer dizer, sentar comigo e contar que minha noiva era uma vigarista? Nós 2 sabemos o quanto eu teria reagido bem. Ele estava certo. Você teria achado que era só ciúmes meu, controladora. Ricardo assentiu, tomando um gole. Eu teria dito exatamente ao que Fernanda me dizia, que você queria me manter preso para sempre. Ele suspirou. Sabe o que me fez mudar de ideia? Nem foi a aparição do Marcos, nem mesmo a gravação. Foi olhar para a Fernanda e ver o rosto dela no momento em que percebeu que a senhora tinha vencido. Por um instante, a máscara caiu e eu enxerguei quem ela era realmente.
que você viu? Perguntei. Frieza calculista e, de forma surpreendente, respeito genuíno por uma adversária à altura. Ele me olhou firme. Ela subestimou a senhora. Achou que você era só uma mulher mais velha, solitária, que faria tudo para manter o filho por perto. Não imaginava que estava se metendo com alguém mais esperto do que ela. Ri, descrente. Não sei se mais esperta, talvez só mais determinada. Ele sorriu. Mãe, a senhora expôs uma vigarista profissional, usou o próprio cúmplice dela e a polícia. Isso foi mais que instinto maternal, foi estratégia. Ficamos um tempo em silêncio, um silêncio confortável, observando familiares e amigos desfrutando da festa ressurgida das cinzas de um desastre. A banda agora tocava jazz e vários casais começaram a dançar no meio do salão. Então, Ricardo falou, com voz hesitante. Posso confessar algo? Claro, filho, ele pensou. Parte de mim está aliviada, não pela humilhação ou pela prisão, mas... Fez uma pausa, buscando palavras. Sempre algo pareceu errado na Camila. Ele apertou os olhos, remexendo memórias confusas. Às vezes, quando eu pegava ela desprevenida, ela me olhava como se não soubesse direito quem ela deveria ser. Perguntei. E por que não comentou nada? Ele deu de ombros, resignado. Achei que fossem os nervos da proximidade do casamento. E respirou fundo. Eu tinha 32 anos e nunca tinha me apaixonado de verdade. Tive medo de questionar demais e tudo acabar antes de viver aquilo. Meu coração apertou. Eu entendo, querido. Sei bem como é. Patético, não? Ele esboçou um sorriso autoirônico. O filho da mamãe se apaixonando pela primeira mulher que lhe presta atenção. Recusei a autodepreciação dele. Nada disso, Ricardo. Você é humano, e humanos querem ser amados. Não é patético mesmo quando erramos ao confiar em quem não devemos, especialmente num momento assim. Tomei a mão dele nas minhas. O que Fernanda fez com você não tem nada a ver com falha sua. Ela é uma farsante treinada, estudou você, aprendeu o que dizer até virar exatamente aquilo que você esperava. Você não foi ingênuo. Você foi um alvo. Ricardo apertou meus dedos. Obrigado, mãe, por ver quem ela era, por ter me protegido e por fazer tudo de um jeito que eu não pudesse ignorar a verdade. De nada, meu filho. Mas da próxima vez que se apaixonar, me apresente mais cedo, sim? Ele riu alto. Da próxima vez que eu me apaixonar, prometo investigar a pessoa de cabo a rabo antes. Brinquei. Vai acabar parecendo um pouco exagerado, hein? Ele deu de ombros, sorrindo. Depois de tudo de hoje, não acho não. Além do mais, tirei uma lição valiosa disso tudo. E qual seria? Nunca subestime uma mãe brasileira. Somos muito mais perigosas do que parecemos à primeira vista. Sorri, sentindo uma paz e leveza que não sentia havia meses. Sua avó ficaria orgulhosa? Ela teria adorado presenciar tudo isso. Ele ergueu a taça, oferecendo um brinde à justiça, aquela justiça servida bem gelada, acompanhada de uma dose de humilhação pública. Em seguida, ergui minha própria taça para tocar a dele. Nosso brinde era dedicado à família e à importância de saber quando vale a pena lutar por aqueles que você ama de verdade. Enquanto nossos copos se encontravam no ar, me dei conta de que, apesar de todos os acontecimentos, das mentiras, da traição, do espetáculo escancarado para todo mundo ver, eu estava, enfim, no lugar onde devia estar, ao lado do meu filho, sentindo que ele estava protegido, em liberdade, e que eu voltava, finalmente, a enxergar tudo com clareza.
Algumas vezes, os casamentos mais felizes são justamente aqueles que nunca chegam a acontecer. Agora, se essa história prendeu sua atenção, aproveite para clicar no próximo vídeo que surgiu na sua tela, porque lá você vai encontrar outra história, repleta de traições e reviravoltas surpreendentes, como você nunca viu antes.